Os destaques desta edição. Tribunal de Justiça determina a suspensão de processos sobre percentual de vagas por sexo em concurso da Polícia Militar. Ministério Público Federal bloqueia 1,6 milhões do prefeito de Lábrea e o Tribunal de Contas do Estado condena prefeito de Inhamudá a devolver 3 milhões aos cofres públicos. 13 detentas no Amazonas podem ganhar direito de prisão domiciliar. CNH digital deve ser lançada no Amazonas na próxima semana. STF concede prisão domiciliar a grávidas detidas sem condenação. Senado aprova intervenção federal na segurança do Rio. Polícia Federal pede mais 60 dias para concluir investigação sobre Temer. Donald Trump recebe hoje na Casa Branca sobrevivente do massacre em escola na Flórida. Estados Unidos dizem estar prontos para discutir paz no Médio Oriente. 2 anos após julgamento, vítima pede 68 mil a socialite condenada por tentativa de homicídio. Colisão de carros deixa um morto no Novo Aleixo e em Manacapuru uma mulher morreu após queda de motocicleta. Terror na Praça 14. Homem é executado com 8 tiros e outro foi baleado próximo à quadra de esportes. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5h48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Depois de um dia de muito calor, com a temperatura esbarrando nos 35 graus, Manaus já amanhece com 25 graus e a máxima prevista é de 32 graus Celsius. Tem chuva acumulada e o clima-tempo diz que a probabilidade de vir 24 milímetros de precipitação pluviométrica é de 90%. A umidade do ar é de 79%. Os ventos estão com 9 km/h de velocidade. Quarta-feira, 21 de fevereiro. Dia Internacional da Língua Materna, instituído pela Unesco. Chegamos aos 52 dias do ano. Faltam 313 para terminar 2018. É dia de Cátedra do Apóstolo São Pedro. O Rio Negro subiu mais 8 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 23 metros e 89 centímetros. No mesmo dia do ano passado, o nível do Negro era de 25 metros e 22 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes opera normalmente para pousos e decolagens. Um fato marcante da história. 1973, sobre o deserto do Sinai, os aviões de combate israelitas abatem um avião da Libyan Airlines, matando 108 pessoas. 5h50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas autuou mais de 50 motoristas na manhã de ontem, durante blitz comandada pelo Núcleo Especializado em Operações e Fiscalização de Trânsito na cabeceira da ponte Jornalista Felipe Dal, antiga Rio Negro, no sentido Manaus-Iranduba. A maioria dos veículos estava em mau estado de conservação. 16 veículos foram retidos durante a operação e um adolescente de 14 anos foi apreendido por dirigir sem capacete uma motocicleta que estava com licenciamento atrasado desde 2014. Também nesta terça-feira, equipes da Gerência de Educação de Trânsito visitaram escolas da capital distribuindo material educativo. Alberto Pellegrini, assaltos a ônibus não param, pelo menos 3 durante a noite, mais de 200 só neste ano em Manaus. Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. É isso aí, Paulo Guerra, a gente tem sempre o desprazer de trazer essas informações, Paulo, e continua, e está crescente o número de assaltos a ônibus em Manaus, essa que é a grande realidade. Ontem, mais 3 assaltos, durante o dia também não foi diferente. Esse ano, como você bem colocou, já são mais de 200 assaltos. Ontem nós comentávamos, Paulo, também em relação ao pessoal do transporte alternativo, os amarelinhos da zona leste da cidade, os motoristas, cobradores também estão sofrendo bastante com essa onda de assaltos. Todo dia tem assalto no sistema de transporte da cidade. Alberto Pellegrini, trânsito na cidade, esta... Uma rápida interferência em nossas transmissões e estamos retornando com Alberto Pellegrini. Pellegrini, e o trânsito, como é que está nesse instante? Muito bem, Paulo, nós falávamos que o trânsito tem uma movimentação já bastante agitada, principalmente por parte dos ônibus e das vans.
dos micro-ônibus que circulam na cidade, ônibus do transporte especial, Paulo, que também sofre com a onda de assalto, e muitos ônibus nesse momento levando e trazendo trabalhadores para o distrito industrial. A via mais procurada nesse momento é a Avenida Grande Circular, no trecho, nas proximidades da rotatória da Samsung. E o tempo, como é que está, Pelegrini, na área onde você está? Começa a ficar claro, Paulo, não temos hoje aquele tempo nublado que nós tínhamos ontem, hoje já começa a ficar até um pouco mais claro, a esperança aí é que nós tenhamos aí um bom dia, um dia de sol, quem sabe, Paulo, a área por aqui, onde já passamos, na zona norte e na zona leste, onde estamos nesse momento, o tempo já começa a ficar claro. Pois é, Pelegrini, temos chuvas acumuladas aí e a meteorologia está prevendo para hoje 24 milímetros. Está prevendo, diz que essa probabilidade é de 90%, como dissemos ainda há pouco. Roberto Pelegrini, água, né, Paulo? É muita água, se vier é muita água. Pelegrini, a Praça 14 nas últimas horas tem sido palco de muita violência. São assaltos, são bandidos que tentam roubar carros e troca de tiros, deixando a população em pânico, e ontem à noite não foi diferente. Pois é, Paulo, e a Praça 14 não é disso, né? Nós estamos aí perplexos com essa situação, troca de tiros, briga entre traficantes, troca de tiro com polícia, situação, assassinatos, né? A situação realmente está complicada na Praça 14. Ontem mais uma pessoa morreu, dessa vez na rua Santa Isabel, ali na área daqueles becos ali da Praça 14, nas proximidades da quadra de esporte. À noite de ontem, uma pessoa foi ferida a bala, homens armados estavam aí em um veículo que estava na rua Barcelos, na Praça 14 de Janeiro, e chegaram próximo à quadra, Paulo, atiraram nesse homem, que deu entrada no pronto-socorro e segue em estado grave. E um homem foi executado com 8 tiros, foram 5 tiros na cabeça, Roberto Pelegrini? Pois é, Paulo, desses 8 tiros, 5 foram na cabeça, muito bem colocado por você. O homem acabou morrendo na hora, foi com características de execução, Paulo, não teve questão de roubo, nada não. Os homens chegaram para matar realmente e assim o fizeram. O outro que foi baleado próximo à quadra de esportes também era para ter morrido na hora, né, Pelegrini? Só que eles não conseguiram. Pois é, eles chegaram para matar, não chegaram para deixar ferido, não. Foram para matar, deram 3 tiros nesse homem, ele ainda foi levado ao pronto-socorro, está em estado grave, Paulo, é a informação que nós obtivemos, e a Praça 14 vivendo horas aí, dias realmente bem perigosos. Alberto Pelegrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo, e nós que passamos na ponte Rio Negro todos os dias, Paulo, a situação continua. Ontem o Manaustante, como você bem colocou, fez essa operação nas proximidades da ponte, né? E pegaram tudo quanto foi coisa lá naquela que nego sem capacete, aquela questão de sem documento. Passa a gente agora na ponte, Paulo, com 3 pessoas na moto, sem capacete, crianças na moto no meio da ponte, tudo depois que saiu a base da Polícia Militar, da entrada lá, o base do Batran, agora não tem mais nenhum tipo de fiscalização. A situação realmente está complicada. A única fiscalização que tem lá é por parte da ASAM, que vem fazendo um grande trabalho ali, mas a ASAM não tem poder de polícia. E com isso, a situação está bem complicada na ponte, principalmente de quem vai daqui para lá. Como dissemos ontem, 50 motoristas, como dissemos ainda há pouco, 50 motoristas foram autuados e pelo menos 16 veículos foram retidos. Alberto Pelegrini, até daqui a pouco. Pois é, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações. Boa ação do Manaustante, que só pode agir da ponte para cá, da ponte em diante, é com a PM. Paulo Guerra. 5h57 em Manaus. O repórter J. Rai tem informações sobre a operação tapa-buracos na rodovia Carlos Braga. Após ter sido interrompida por causa do feriado de carnaval, vai ter prosseguimento hoje, se as condições climáticas permitirem, a operação tapa-buracos na rodovia Carlos Braga, que liga a M070 à cidade de Iranduba. Ontem, uma equipe da prefeitura iniciou os trabalhos de preparação do trecho para a aplicação de massa asfáltica nos pontos onde há avarias. Em reunião que manteve na segunda-feira e
ontem, respectivamente, com o vice-governador e secretário de Segurança Bosco Saraiva e com 5 deputados estaduais, o prefeito Francisco Gomes pediu e recebeu manifestações de apoio das autoridades do estado para a recuperação da malha viária da cidade, distrito de Cacaupireira e adjacências. O secretário da Casa Civil, George Gomes, classificou como agenda positiva o encontro do prefeito de Iranduba com autoridades dos poderes executivo e legislativo e destacou principalmente o compromisso assumido pelo vice-governador Bosco Saraiva de ajudar o município a resolver as questões de saúde. De Iranduba, J. Rai para o Jornal da Manhã. 5:59 em Manaus, que tem temperatura de 25 graus. As informações com José Alberto Zegdeg, que está em Manacapuru. Muito bem, Paulo Guerra. Uma das brincadeiras de criança que em tempo de outrora era apenas diversão, agora virou caso de polícia. Estou falando do papagaio de papel. Esse tipo de brincadeira, que para muitos é considerada esporte, já fez várias vítimas lesionadas pela linha de cerol que sustenta o brinquedo no ar. Ainda esta semana, pelo menos 2 jovens foram surpreendidas com uma linha de papagaio de papel e, por um milagre, não tiveram o pescoço decepado. Uma das vítimas chegou a cair da moto e, além do corte no pescoço, ainda ficou com várias lesões pelo corpo e muitas avarias na motocicleta. Desordenadamente, crianças, jovens e adultos marmanjos transformaram a divertida brincadeira em uma arma perigosíssima que já levou muita gente para o hospital. Como acontece todos os anos, em período de férias é tempo de muitas brincadeiras infantis, dentre elas a do papagaio de papel. Mas as férias acabaram, o verão acabou, só é chuva e o tempo parece não passar para os empinadores de papagaio. A brincadeira de rua é praticada por gente de diferentes idades que não estão nem aí para a vida das pessoas que de vez em quando se enrolam nas linhas de cerol. Ciclistas e motociclistas são os que mais correm o risco de se tornarem vítimas dessa maldita brincadeira. Além do aborrecimento, há uma grande preocupação por parte dos condutores de veículos em ver tantas crianças na rua correndo de um lado para o outro em risco de atropelamento. Em dezembro de 2013 foi sancionada a lei de número 241/2013, que proíbe o uso de cerol ou de qualquer outro tipo de material cortante nas linhas de pipas ou semelhantes a artefatos lúdicos para recreação. A lei prevê multa mínima de R$300 por cada conjunto de material apreendido, até o limite máximo de R$2.500 por reincidência. A lei diz ainda que é responsabilidade da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, com apoio de agentes de fiscalização municipal, zelar pelo fiel cumprimento da lei. Mas até hoje, essa lei não funcionou. Agora só resta esperar pela consciência de cada um. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6:06 em Manaus. O Barco da Saúde saiu do Porto de Altazes com a equipe de 14 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e durante uma semana levarão atendimentos médico-odontológico, de enfermagem, vacinação e vários medicamentos, além de palestras e orientações de saúde à população de 6 comunidades da região do Altazes Sul e Acará. Com o apoio da Prefeitura Municipal de Altazes, é a primeira ação na zona rural que a Censa realiza neste ano. Vale ressaltar que mais ações já estão programadas para acontecerem no decorrer de 2018. O Instituto de Ensino Superior Brasileiro, com apoio do Sindicato dos Engenheiros no Amazonas, Senge, CREA e Mútua, realiza hoje amanhã no auditório do Instituto IESB um curso de regularização fundiária e registro de imóveis. Os interessados devem entrar em contato por meio do endereço eletrônico www.manaus@institutoesb.com.br. As bancas que eram utilizadas pelos camelões cadastrados no projeto Viva Centro Galerias Populares estão ganhando novo formato e uma utilidade diferente. O trabalho integrado da Prefeitura de Manaus tem transformado esse material retirado dos camelódromos provisórios das avenidas Epaminondas e Floriano Peixoto no centro em placa de sinalização e lixeiras para equipar bairros e comunidades rurais. O coletivo feminista Parte da Amazonas realiza no dia 24, sábado,
a segunda roda de conversas da série Diálogos da Partida. Com o tema violência contra a mulher, o evento terá como convidada Juscelene Ramos, coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Estudos de Gênero e diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas, e Viviane Fernandes, secretária executiva de Política para Mulheres no estado do Amazonas. A roda de conversa acontecerá das 14 às 17 horas no auditório do Museu da Amazônia, o MUSA, localizado no Largo de São Sebastião. O Instituto Federal do Amazonas IFAM está com inscrições abertas para a segunda turma do curso de pós-graduação Lato Sensu em Desenvolvimento, Etnicidade e Políticas Públicas na Amazônia. O curso é ofertado pelo campus Manaus, Zona Leste, e está disponibilizando 30 vagas em seu processo seletivo. As inscrições são gratuitas e acontecem no período de 26 de fevereiro a 2 de março deste ano. Os interessados devem acessar o site www.ifam.edu.br e clicar no banner do processo seletivo para efetivar a sua inscrição. 6:09. A Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, reuniu artesãos e líderes de cooperativas de artesanato em uma reunião na Assembleia Legislativa. Entre os assuntos discutidos no encontro esteve a comemoração ao Dia Nacional do Artesão, celebrada em 19 de março, e a revitalização da Central de Artesanato Branco e Silva. A reunião teve as presenças do secretário da CETRAB, Manuel Oliveira, e dos deputados Vanderlei Dallas e Sidney Leite. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, presidida pelo vereador Álvaro Campeiro do PP, realizará mutirão de atendimento à população no dia 15 de março, data em que se comemora o Dia Internacional do Consumidor. O evento ocorrerá na sala do Memorial da Câmara Municipal de 8 às 17 horas, com a finalidade de prestar atendimento jurídico através da OAB Amazonas, Defensoria Pública, Justiça Itinerante e Procon Amazonas, além de serviços de cadastro para o programa Bolsa Família, via Secretaria Municipal, SEMASD, e emissão de carteira da identidade pelo Instituto Estadual de Identificação. Também estarão presentes as empresas Manaus Ambiental e Amazonas Energia, realizando a renegociação de dívidas. No dia 23 de março, a Caravana do Consumidor estará no município de Iranduba. Até a próxima segunda-feira, a Secretaria de Segurança Pública recebe inscrições online para o terceiro ciclo de palestras da Corregedoria Geral do Sistema de Segurança. Com o tema Segurança Pública, Desafios e Polêmicas da Contemporaneidade. O evento acontece entre os dias 1 e 2 de março, com a presença de especialistas de todo o país em debates sobre assuntos como o combate à corrupção no setor público. O evento contará com a presença do Conselheiro Nacional do Ministério Público, Silvio Amorim. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, em parceria com o Consulado Geral do Japão em Manaus, promoverá nesta quarta-feira uma cerimônia que oficializará a doação de mais de $82 mil, cerca de R$260 mil, para o projeto de construção de um refeitório e cozinha na Escola Estadual Almirante Ernesto de Melo Batista, no bairro Vila Buriti, na zona leste da cidade. A solenidade será marcada pela assinatura de contrato de doação pelo Programa de Assistência a Projetos Comunitários de Segurança Humana do governo japonês ao projeto de construção. As Secretarias de Estado de Administração Penitenciária, SIAP, e de Segurança Pública do Amazonas, por meio do Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas, realizarão na tarde de hoje a apresentação do sistema de monitoramento das tornozeleiras eletrônicas, com esclarecimentos técnicos sobre o funcionamento dos equipamentos e das ações das secretarias em casos de violações dos monitorados. O secretário executivo adjunto da SEAP, Major da Polícia Militar, Lima Júnior, e o coordenador de Planejamento e Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública, Coronel Fábio Pacheco, recebem a imprensa no CICC para a demonstração do monitoramento aos apenados com tornozeleira eletrônica. A Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica deve ser disponibilizada no Amazonas a partir da próxima segunda-feira, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. O aplicativo servirá para consulta do documento original e também poderá ser compartilhada por e-mail e até o WhatsApp. O Detran informou ontem que aderiu o Sistema Nacional e o lançamento deve ocorrer já na segunda-feira. O órgão deve definir ainda se a adesão terá taxa ou se será disponibilizada de forma gratuita. O Ministério das Cidades e o Denatran estipularam um novo prazo para que
que todos os estados sejam obrigados a oferecer a CNH digital, 1º de julho. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas atua em 13 pedidos de prisão domiciliar para presas provisórias gestantes ou que têm filho de até 12 anos de idade e aguarda decisão da Justiça Estadual. São mulheres que podem ser alcançadas pela decisão do Supremo Tribunal Federal para um habeas corpus coletivo que pode beneficiar 4.560 mulheres presas em todo o país, segundo dados do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania e a Pastoral Carcerária Nacional. Segundo o levantamento, a quantidade representa quase 10% do total de mulheres presas no país. Em uma única ação, a Defensoria Pública da União e o Coletivo de Advogados em Direitos Humanos, apoiados por defensorias públicas estaduais, pediram a transferência para a prisão domiciliar de todas as mulheres presas provisórias gestantes, lactantes ou que tenham filhos de até 12 anos. 6:13. Atendendo a pedido do Ministério Público Federal do Amazonas, a Justiça Federal concedeu liminar que bloqueia bens e valores do prefeito do município de Lábrea, Jean Campos de Barros, do PMDB. Conforme a decisão, o valor bloqueado é de R$1.657.800, correspondente ao valor atualizado dos recursos recebidos do governo federal e que não tiveram a prestação de contas apresentada pelo prefeito. Jean Barros é réu em ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Federal pela não prestação de contas do convênio número 463/PCN/2010, firmado para execução de obras de infraestrutura urbana. O convênio no valor global de 2,1 milhões tinha como finalidade a construção de calçadas, meios fios e sarjetas no município de Lábrea. Do valor total, 2 milhões seriam repassados pelo governo federal e 100 mil correspondia à contrapartida do município. E o Tribunal de Contas do Estado decidiu por unanimidade reprovar também as contas do prefeito do município de Inhamundá, Gledson Hudson Paulaim Machado, referentes ao exercício de 2015. O ex-prefeito deverá devolver aos cofres públicos o montante de 3,3 milhões de reais entre multas e alcance pelas irregularidades detectadas pelos técnicos do TCE. Entre as irregularidades apontadas pelo conselheiro relator Mário de Mello e ratificada pelo colegiado está a ausência de comprovação de diversas obras apresentadas na prestação de contas, dentre elas a urbanização de vias públicas, a recuperação de calçadas e a construção de uma escola municipal. Além disso, em sua gestão, a prefeitura não cumpriu diversos requisitos no registro de preço de materiais de construção, bem como realizou o contrato com empresas de construção não inscritas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA. O prefeito Gledson Machado, conhecido como Nenê Machado, também deverá pagar uma multa no valor de R$24 mil por cometer grave infração à norma legal e causar dano injustificado ao erário público. A Secretaria de Estado de Saúde, Suzano, está reforçando as ações de prevenção ao sarampo, tendo em vista a confirmação de casos importados em Boa Vista, Roraima. Uma das medidas foi solicitar ao Ministério da Saúde o reforço de doses da vacina tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba. No início desta semana, o Programa Nacional de Imunização enviou ao PN estadual 50 mil doses extras da vacina. Estamos tomando algumas medidas preventivas junto com o município no sentido de ampliar a cobertura vacinal. Uma delas é orientar a população que faz parte do público-alvo e não está imunizada para que vá a uma unidade de saúde tomar a vacina, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Francisco Deodato. De acordo com o secretário, a intensificação da vacinação é a principal medida de prevenção para impedir a reintrodução do sarampo, que não tem registro de casos no estado há 18 anos. 6:16. O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas determinou nesta terça-feira a suspensão temporária na esfera da Justiça Estadual de todos os processos referentes à destinação de percentual de vagas por sexo em concurso público realizado pela Polícia Militar. Em seu voto, o relator do processo, o desembargador Cláudio Ressin, determinou a suspensão até que seja julgado o mérito da questão pelo Pleno do Tribunal, após manifestação do Ministério Público Estadual e das partes do referido processo. O relator intimou no prazo de 15 dias a autora da ação, a Procuradoria-Geral do Estado e a Polícia Militar, na pessoa de seu comandante, para a manifestação nos autos. Igualmente, abriu-se vista dos autos para a manifestação do Ministério Público Estadual. Uma candidata bacharel em Direito prestou concurso público para admissão no curso de formação de oficiais da PM e foi aprovada no exame de aptidão intelectual.
Ela alcançou a 101ª colocação no concurso, todavia foi considerada excluída das demais fases do processo de seleção, uma vez que o edital previa 188 vagas para a modalidade na qual foi inscrita e apenas 10% deste total seria destinado para candidatas do sexo feminino. A candidata ingressou com uma ação ordinária com pedido de antecipação da tutela contra o comandante-geral da Polícia Militar e contra o Estado, como desconsorte passivo, alegando violação ao direito e considerando ilegal o item 6.2 do edital do concurso, que destinava 10% das vagas a mulheres. Polícia. A defesa da bacharel em Direito Denise Almeida da Silva pediu indenização de R$68.662,73. A conhecida socialite Marceline Schumann, condenada pela tentativa de homicídio da então universitária, crime ocorrido no fim do ano de 2014. Marceline tem 15 dias para se manifestar após a intimação formal da justiça. No documento, a defesa da vítima pontua que no ato da condenação em 2016, a justiça havia fixado um valor mínimo para a reparação dos danos de R$7.000 a ser pago por Marceline. Segundo a ação ajuizada pela defesa de Denise, o valor atualizado em dezembro de 2017 é de R$8.662,73. Além dos mais de R$8.000, a bacharel em Direito pede ainda R$60.000 para ressarcimento de danos morais. Na ação, os advogados citam que a exposição do crime e dos fatos relevantes a ele causaram constrangimento, dor e medo incalculável em Denise, além da tentativa de homicídio em si. A tentativa de homicídio ocorreu em novembro de 2014 no estacionamento de uma academia no centro de Manaus. Denise estava dentro de um automóvel quando um homem se aproximou e atirou. Um dos tiros atravessou o vidro lateral e o projétil atingiu o pescoço. Denise é casada com um advogado e Marceline era esposa de um publicitário morto em 2017, vítima de um câncer. Segundo a denúncia, que teve confirmação durante depoimentos no julgamento, ambas mantinham um relacionamento amoroso com o empresário Marcos Souto, de 50 anos, que também é casado. Ele foi apontado como o pivô do crime. 6h23 em Manaus. Alberto Peregrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, a polícia vem fazendo o seu trabalho, apesar de vários assaltos estarem acontecendo na cidade, principalmente em relação ao transporte coletivo. Ontem, para você ter uma ideia, Paulo, a polícia prendeu duas pessoas, estavam adolescentes, uma de 15 e outro de 16, e a Rita de Cássia Soares de Lima, de 18 anos. Foram presas, Paulo Guerra, e segundo a polícia, a dupla solicitou serviço de um taxista, um homem de 57 anos, e quando entraram no veículo, anunciaram um assalto. Elas ainda levaram R$150, a polícia foi acionada e conseguiu prender. Quando prendeu as três, Paulo, elas ficaram fazendo pose para as câmeras, ficaram fazendo sinalzinho para a câmera, todas animadas, sem nenhum constrangimento. As três que foram presas ontem, as bandidas do crime. Pensa na extrema, pensa na bandida feia, rapaz. Tem uma loura aqui que pintou o cabelo com aquele louro vatapau, vou te contar, meu irmão. Pensa no cabelo mal pintado, a bandida do cabelo feio. A outra tava com o cabelo, parecia cabelo de tala, duro, parecia que nunca tinha visto um shampoo. Novinhas sim, porém feias que só a desgraça. Ontem foram presas pela polícia. Pronto Socorro, 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Uma mulher de 28 anos de idade foi vítima de violência doméstica e passou pelo Pronto Socorro. No Pronto Socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de queda de moto. O acidente aconteceu nas proximidades da Avenida Grande Circular. Ele estava saindo da rua Hilário Gujão, a famosa rua do Fuxico, quando perdeu o controle da moto e caiu. Por pouco não acontecia o pior. Ele acabou dando entrada por volta de 19h15. Era a noite de ontem. O homem deu entrada vítima de uma paulada na cabeça. As primeiras informações dão conta de que ele levou uma paulada do cunhado. É uma briga entre familiares. Paulo Guerra, esse homem que levou a paulada, ele descobriu que a esposa dele estava mantendo um relacionamento amoroso com uma outra pessoa, ou seja, ela estava com um amante. Aí ele foi tomar satisfação, queria bater, queria
que ia matar, disse que ia fazer acontecer, até que chegou o irmão dela, até que chegou o cunhado e deu-lhe uma violenta paulada na cabeça do marido enganado, que deu entrada no pronto-socorro por volta de 23h30. Se pensa que o casal vai separar, eles conversaram lá mesmo no pronto-socorro e ele foi muito duro ao dizer: eu só vou perdoar mais essa vez. Abre teu olho, ele perdoou e o casal continua junto, vivendo o amor. Pronto, socorro, Platão Araújo. Um homem deu entrada, vítima de agressão física. Outro cabrão! Ele apanhou e apanhou muito, Paulo Guerra, do namorado da esposa dele. Isso aconteceu no bairro Jorge Teixeira. As primeiras informações dão conta de que esse homem é motorista de lotação. Ele viu a mulher dele com outro e acabou indo pra cima do namorado da mulher dele. Rapaz, pegou o couro, apanhou e apanhou muito esse motorista de lotação e depois vai se queixar daqui a pouco lá na cooperativa, nos braços do Bilu, e dá trabalho pro advogado doutor Ícaro. Ele apanhou e apanhou muito o motorista da lotação que viu a mulher dele nos braços do amante. Foi tirar satisfação e pegou-lhe um couro do namorado da esposa. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem deu entrada no Instituto Médico Legal por volta de 20 horas, era noite de ontem. O corpo de um homem deu entrada, melhor dizendo, ele perdeu a vida numa colisão entre um caminhão e um carro. Esse acidente aconteceu no bairro Novo Aleixo, era noite de ontem. Ele ainda deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, mas havia pouco o que fazer. Lá, os anjos da vida, os profissionais do Platão Araújo, como sempre o fazem, atenderam rapidamente e atenderam muito bem, mas o homem já chegou praticamente morto ao pronto-socorro e já não havia nada o que fazer. Morreu nessa colisão envolvendo um carro e um caminhão. Acidente de trânsito em Manacapuru. Aí em Manacapuru, na terra do Gringo, na terra do Beto, um acidente aconteceu. E quem morreu nesse acidente foi a senhora Marinalva Costa Pereira. Ela caiu de moto. O acidente aconteceu por volta de 19 horas. Era comecinho da noite de ontem, quando infelizmente mais uma pessoa morre em Manacapuru, vítima de acidente de trânsito. E foi lá no Boulevard, aquela primeira Rua da Morte. Meu irmão, você quer ver coisa louca no trânsito? Dirige um carro ou uma moto lá na Boulevard, lá na rua principal de Manacapuru, aquela rua lá do Cirandódromo. O negócio não é fácil, a situação realmente muito complicada. E ontem, infelizmente, a dona Marinalva perdeu a vida em um acidente de trânsito. E atenção, o bairro Praça 14 vive momentos de terror. Durante essa semana, tiroteios entre traficantes, tentativa de roubo de carro, muita bala na Praça 14, casas atingidas por tiros, muita movimentação, muito corre-corre, muito disse-me-disse na Praça 14. E ontem, um homicídio aconteceu. Um homem, até o momento não identificado, foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 6, 8 balaços pelo corpo. O crime aconteceu nos becos ali nas proximidades da rua Santa Isabel. O crime aconteceu por volta das 19 horas de ontem. Também à noite de ontem, um tiroteio na Praça 14. O homem foi barbaramente atingido a tiros. O estado dele, perguntei no pronto-socorro, ele está entre a vida e a morte. A situação desse homem que levou tiro na Praça 14 é muito complicada. E esse que levou ontem à noite, esse daí ainda está entre a vida e a morte. E o outro lá da rua Santa Isabel, esse aí já partiu desta
para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, no pronto-socorro deu entrada agora há pouco mais uma pessoa vítima do spray da saliência. Agora é mais viável, o pessoal arrumar um spray para melhorar a performance, para melhorar a situação de ereção, e dão umas borrifadas na boca. Esse homem deu algumas borrifadas durante a madrugada, deu umas borrifadas do amor na boca e deu entrada no pronto-socorro entre a vida e a morte. Você que usa o spray da saliência, todo cuidado é pouco. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. A dupla Sena voltou a acumular nas duas faixas no concurso 1758, primeiro sorteio dezenas 14, 22, 28, 42, 45 e 49. Segundo sorteio 01, 08, 16, 22, 30, 39. Aqui no concurso 4.610 saiu para 2 apostadores. Eles estão de Martinópole, no Ceará, e outro de Aparecida de Goiânia, Goiás. Eles vão receber cada um R$651.495,66. A quadra teve 200 apostas ganhadoras com premiação de R$1.912,56. 7.378 fizeram o terno e recebem cada um R$77,55. E as dezenas foram estas: 09, 18, 36, 54, 62. A Time Mania no concurso 1146 teve Time do Coração 15 de Piracicaba, São Paulo, e mais uma vez acumulou 6 números, apenas uma aposta, R$66.163,26. 5 dezenas, 121 apostas, o prêmio R$781,14. As dezenas sorteadas foram estas: 04, 06, 12, 26, 39, 48 e 63. 04, 06, 12, 26, 39, 48 e 63. A Lotomania no concurso 1842 sorteou as dezenas 06, 10, 12, 14, 19, 20, 26, 32, 33, 36, 38, 46, 55, 62, 65, 74, 78, 85, 93 e 95. Prêmio acumulado neste concurso 1842 a Lotomania, 19 números acertados, 21 apostas, cada uma recebe R$15.492,44. 6h35. Esportes. Depois de sediar a Copa do Mundo de 2014 e o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos da Rio 2016, Manaus está cada vez mais próxima de receber mais uma grande competição dos gramados, e ainda este ano. Trata-se da Copa Libertadores da América de Futebol Feminino. Representada pelo Esporte Clube Iranduba da Amazônia, a capital vive a expectativa de receber já na próxima semana o caderno de encargos da competição organizada pela Conmebol. Os jogos de ontem pela Liga dos Campeões da Europa: Chelsea 1, Barcelona também 1. Bayern de Munique 5, Besiktas 0. Copa Sul-Americana: Esporte Rosário 0, Cerro também 0. Santa Fé 3, Santiago Wanderers 0. Barcelona do Equador 0, General Dias também 0. No momento em que a produção de motocicletas do Polo Industrial de Manaus se mantém estável, as fábricas de bicicletas do mesmo Parque Fabril surpreenderam o mercado com uma produção recorde no primeiro mês do ano. As 4 principais marcas do segmento instaladas no Polo Industrial produziram juntas um total de 52.211 unidades, uma alta equivalente a 49,8% sobre igual mês do ano passado, quando elas fabricaram 34.849 bicicletas. Um acidente com um micro-ônibus lotado matou 11 pessoas e deixou outras 20 feridas perto da cidade de Guangzhou, no sudeste da China, segundo informou nesta quarta-feira a agência de notícias Xinhua. O veículo saiu da estrada e caiu em um barranco de 10 metros de profundidade.
Os Estados Unidos estão prontos para conversar sobre a paz no Oriente Médio com os palestinos, disse a embaixadora norte-americana para a Organização das Nações Unidas, Nikki Haley, nesta terça-feira. Em comentários dirigidos ao presidente palestino Mahmoud Abbas durante reunião do Conselho de Segurança da ONU. Os palestinos não veem mais Washington como um negociador neutro e nesta terça-feira Abbas pediu que seja realizada uma conferência internacional sobre a paz do Oriente Médio ainda neste ano. O presidente americano Donald Trump assinou nesta terça-feira um memorando que recomenda ao secretário de Justiça dos Estados Unidos, Jeff Sessions, propor uma legislação para proibir dispositivos como os bump stocks, que permitem que fuzis semiautomáticos deem rajadas contínuas, funcionando de maneira semelhante aos automáticos. Donald Trump recebe hoje na Casa Branca os sobreviventes do massacre na escola de Parkland, na Flórida. O ataque deixou 17 mortos na semana passada e gerou protesto no país pelo controle de armas de fogo. O Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira um projeto que abre crédito de R$2 bilhões para os municípios. Pelo projeto, os recursos deverão ser investidos em saúde, educação e assistência social. Com a aprovação, o texto segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira conceder prisão domiciliar a presas sem condenação, gestantes ou que forem mães de filhos com até 12 anos. A decisão beneficia ao menos 4.500 detentas, cerca de 10% da população carcerária feminina, segundo o levantamento parcial do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania e da Pastoral Carcerária Nacional. Com a decisão do Supremo, cada tribunal terá 60 dias após a publicação da decisão para implementar a medida, que valerá também para mães que tiverem crianças com deficiência. Não poderão deixar a prisão mulheres já condenadas e que cumprem pena, e também aquelas que, mesmo sem condenação, são suspeitas de crimes praticados com violência ou grave ameaça contra os próprios filhos ou em situações excepcionalíssimas a serem justificadas pelo magistrado que negar o benefício. O juiz Marcelo Bretas ouve hoje os depoimentos de Renato Chebar, doleiro de Sérgio Cabral, e de Jonas Lopes de Carvalho Júnior, ex-presidente do TCE, o Tribunal de Contas do Estado. A audiência acontece na 7ª Vara Federal Criminal. Os dois são testemunhas de acusação da Operação Ponto Final, que apura esquema de corrupção no Rio que teria desviado até R$500 milhões. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou nesta terça-feira com um recurso contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no processo do triplex do Guarujá. O recurso neste caso é de embargos de declaração, já que o parecer dos 3 desembargadores foi unânime. O julgamento dos embargos de declaração costuma ser rápido, apesar de não ter prazo. No caso de Lula, será realizado pelos mesmos desembargadores da 8ª turma, João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen e Victor Luiz dos Santos Laus. O delegado Kleber Lopes da Polícia Federal pediu nesta terça-feira ao Supremo Tribunal Federal a prorrogação por mais 60 dias do inquérito em que o presidente Michel Temer é investigado. Caberá ao ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso, analisar o pedido. O presidente da Câmara bateu o pé e afirmou que não colocará em votação mudanças na Previdência por projeto de lei. Originalmente, a reforma é uma proposta de emenda constitucional. No entanto, a intervenção federal no Rio de Janeiro impede qualquer alteração à Constituição enquanto estiver em vigor. Por 55 votos a 13, o Senado validou ontem a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. O decreto está em vigor desde a sexta-feira, mas precisava de aval do Congresso. O decreto vai à publicação no Diário Oficial da União. Enquanto vigorar a medida, o general de Exército Walter Souza Braga Neto, do Comando Militar do Leste, será o interventor no estado e terá o comando da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e do Sistema Carcerário Fluminense. Por se tratar de uma medida de urgência, o decreto seguiu da Câmara direto para o plenário do Senado sem passar pelas comissões da Casa. O tema foi analisado em sessão extraordinária que começou por volta das 20h30, terminando pouco antes da meia-noite. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou nesta terça-feira que os mandados de busca e apreensão durante as operações das Forças Armadas no Rio serão estabelecidos conforme a operação e rejeitou o uso do termo coletivo. Não há mandado coletivo. Há mandado de busca e apreensão que, conforme a operação, se dedicará a um número maior de pessoas, afirmou o ministro ao comparecer a uma reunião no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ontem. O interventor da segurança no Rio de Janeiro, general Walter Braga Neto, pediu sacrifício à sociedade fluminense em nome da paz social e da segurança. O apelo foi divulgado em nota emitida pelo Comando Militar do Leste ontem. O documento informa ainda que haverá continuidade das operações de garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro, que a equipe que vai trabalhar com o interventor está sendo formada
aprovada e será divulgada nos próximos dias. E ainda rebate que a intervenção na segurança do Rio seja de cunho militar. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Interventor ainda prepara diagnóstico sobre segurança no estado do Rio. A Folha de São Paulo. STJ solta Wesley Batista da JBS. Joesley também conseguiu habeas corpus, mas vai continuar preso. O estado de São Paulo. STF concede domiciliar a grávidas e mães de crianças em preventiva. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Policiais civis do DF aprovam greve de 72 horas a partir desta quarta-feira. Valor Econômico. Maia diz que nova pauta econômica desrespeito e não sabe se irá votá-la. Estado de Minas. PTB desiste de Cristiane Brasil para Ministério do Trabalho. Partido ainda não tem outro nome para indicar para o cargo. Jornal do Comércio no Recife. Lula entrega recurso contra a condenação na Lava Jato, cita omissões e pede anulação de processo ou absolvição. Só isso que ele quer. Fortaleza, Diário do Nordeste. Mais 4 suspeitos da chacina das Cajazeiras são presos. Um dos mandantes está entre os detidos. 0 hora, Porto Alegre. Juiz que dirigiu Porsche de Ike é condenado a 52 anos de prisão. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Inadimplência dá impulso a leilões. A crítica. Uber, que já ocupa 10 mil, será legalizado. Em tempo. Amazonas se prepara contra o sarampo da Venezuela. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM.